Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Mariana Araguaia e estou aqui hoje no Conexão Escola TV, juntamente com o intérprete de Libras, Vinícius, para a aula de Ciências da Natureza de hoje, cujo tema é Substâncias, Misturas e Transformações da Matéria. É uma videoaula voltada para os educandos do agrupamento F, ou seja, o sexto ano do ensino fundamental. Vamos comigo? Os tópicos da aula são os seguintes: o que é matéria, átomos e tabela periódica, moléculas, substâncias simples e substâncias compostas, misturas homogêneas e misturas heterogêneas, transformação química e, finalmente, transformação física. Na videoaula anterior, nós estudamos sobre a água. A água e tudo que existe ao nosso redor é formado pelo que nós chamamos de matéria. A matéria, por sua vez, é formada por substâncias bem pequenininhas, por partículas muito pequenininhas chamadas de átomos. E existem diferentes tipos desses átomos, representados no que nós chamamos de tabela periódica, que é essa imagem aqui. Em cada quadradinho da tabela periódica, nós temos um tipo de átomo, representando mais de 115 tipos. Os átomos, tal como as letras do alfabeto, eles conseguem formar uma infinitude de moléculas. Assim como o alfabeto, com suas letras, formam palavras, os átomos unidos formam moléculas. Como, por exemplo, a molécula de água, que é formada por dois átomos de hidrogênio, que são essas duas bolinhas brancas, ligados a um átomo de oxigênio, representado por essa bolinha vermelha. Então, aqui nós temos na tabela periódica o átomo de hidrogênio e aqui o átomo de oxigênio. Quando nós temos várias moléculas iguais num determinado local, com propriedades específicas, nós podemos dizer que temos uma substância. No caso, então, aqui nós temos uma substância chamada água. Quando nós temos essas substâncias formadas por moléculas com átomos de tipos diferentes, nós dizemos que essa substância é do tipo composta. Então, a água é uma substância composta. Já no caso das substâncias simples, são quando as moléculas que formam essa substância possuem átomos do mesmo tipo, como é o caso do gás oxigênio. Então, substâncias simples são aquelas nas quais as moléculas formadas têm somente um tipo de átomo, e as substâncias compostas, por sua vez, são quando essas moléculas são formadas por mais de um tipo de átomo. Agora, a água que nós tomamos, ela é uma substância composta? Mais ou menos. Por quê? Observem aqui esse rótulo de uma água mineral. Nós podemos perceber que há vários outros compostos nessa nessa substância chamada água, como, por exemplo, o cálcio. A água com gás, inclusive, ela possui gás carbônico, responsável por aquelas borbolhas, aquela sensação refrescante que a água com gás, assim como o refrigerante, apresentam. Então, como nós temos duas ou mais substâncias juntas na água em que nós usamos no nosso dia a dia, nós damos a ela o nome de mistura. Então, as misturas nada mais são que a união entre duas ou mais substâncias. As misturas do tipo homogêneas são aquelas misturas que, quando a gente observa, a gente não vê diferença entre os seus componentes, a gente não consegue identificar os componentes que estão ali. Como, por exemplo, a água, que nós já falamos, um suco de frutas coado, o café preto, o leite, o café com leite, dentre outros exemplos.
O ar também é uma mistura homogênea no estado gasoso, porque o ar ele é composto não somente por gases, mas também por vapores de água, partículas de poeira, em alguns casos por micro-organismos. Já em relação às misturas heterogêneas, são aquelas nas quais nós podemos identificar os componentes que elas apresentam. É perceptível, então, 2 ou mais componentes ali. Nesse desenho, por exemplo, eu tenho óleo, água e areia. Então, eu tenho uma mistura heterogênea, porque eu consigo perceber os componentes que fazem parte dessa mistura. Os resíduos descartáveis, eu também consigo identificar. Nessa foto, por exemplo, nós percebemos que há plástico, há metal, há papéis, então também é uma mistura heterogênea. O granito é um outro exemplo. Cada uma dessas cores que ele apresenta representa o que nós chamamos de fase. O granito, por exemplo, possui 3 fases, cada uma representada por um mineral que ele apresenta, que forma o granito. Nós temos aqui o quartzo, que se escreve dessa forma aqui. Nós temos outro mineral de um nome bem interessante, feldespato, é escrito dessa forma aqui. E por último, a mica. Então, nós podemos dizer que o granito possui 3 fases, assim como essa mistura que eu mostrei lá atrás. Se eu tivesse um recipiente somente com areia e água, eu diria que é um recipiente com 2 fases. Se tivesse somente o óleo e a água, também somente 2 fases. Existem alguns pontos especiais que nós precisamos também refletir sobre eles. Algumas misturas a olho nu aparentam ser misturas homogêneas. Só que quando nós utilizamos lentes especiais, nós podemos perceber a diferença, os diferentes componentes que fazem parte dessa mistura. Como, por exemplo, o caso do sangue, nessa imagem aqui. Nós temos os glóbulos vermelhos, que é um tipo de componente, um tipo de célula. Nós temos o glóbulo branco, que é um outro tipo de célula. Nós temos também as plaquetas. Então, o sangue, apesar de a olho nu parecer ser uma mistura homogênea, quando nós observamos no microscópio, percebemos que não, que é uma mistura heterogênea. No caso do leite, acontece a mesma situação. Ao microscópio, nós podemos observar os diferentes componentes que fazem parte do leite. Há misturas que são homogêneas e que podem se transformar em heterogêneas, como, por exemplo, a água com bastante sal. Quando eu coloco muito sal na água, chega um momento que ele não é mais dissolvido, formando então 2 fases, fazendo com que essa mistura, antes homogênea, se torne heterogênea. Quando eu misturo água e gelo, eu tenho uma mistura heterogênea, mas quando esse gelo derrete, essa mistura torna-se homogênea. Quando há misturas que formam novas substâncias, nós podemos dizer que há ali uma reação química. Essa reação química geralmente se apresenta com mudança de cor, com liberação de calor, dentre outros indicativos. Como, por exemplo, quando eu queimo um papel. Aquele papel queimado passa a ter propriedades diferentes do papel inicial. Ou quando, por exemplo, eu misturo o vinagre com o bicarbonato de sódio. Então, nas transformações químicas, a formação de novas substâncias. Já o que chamamos de transformação física, não há transformação em novas substâncias. Como, por exemplo, o gelo, quando se derrete, é somente uma mudança do estado físico da água, assim como o papel, quando eu pico em vários pedacinhos. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre a matéria, que ela é formada por átomos, e que esses átomos se ligam formando moléculas.
Essas moléculas iguais, com o mesmo tipo de átomo, são substâncias simples. Já quando as moléculas são formadas por átomos diferentes, são substâncias compostas. A união entre misturas forma o que nós chamamos de mistura, sendo que essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Quando há formação de novas substâncias, damos o nome de transformação química. E quando não há, falamos então que temos uma transformação física. Eu agradeço a sua presença nessa aula, espero que você tenha gostado e esteja comigo na próxima aula. Um grande abraço, cuide-se e até mais!